Graça e paz, irmãos e irmãs. Que alegria poder estar mais uma vez falando ao teu coração nesta manhã abençoada de segunda-feira. Este é o dia que o Senhor nosso Deus fez, devemos nos alegrar e nos regozijar nele. Para iniciarmos uma nova semana, eu quero trazer um texto que na realidade é um bálsamo para o nosso coração. São algumas promessas da parte do Senhor, algumas verdades contidas na palavra de Deus, para que possam renovar a nossa alegria e a nossa esperança em tempos tão difíceis. Então, nesta manhã, preste atenção à leitura da palavra de Deus. Romanos 8, versículos de número 18 até o versículo de número 28. Romanos 8, 18 a 28. Receba esta palavra. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, neste tempo, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se não vê é esperança que se, pois o qual, como alguém vê, como vai esperar? Vou repetir. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como pode esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que palavra boa! Uma palavra que certamente renovará o nosso coração nesta manhã de segunda-feira, nesse início de mais uma semana, em que nós ouvimos tantas notícias, a situação ainda se mantém tão desafiadora, mas que tal olharmos para a palavra de Deus? Que tal deixarmos de dar tanta atenção a essas notícias desagradáveis que são veiculadas diariamente para ouvir a palavra de Deus? E o texto que nós começamos lendo hoje, do verso 18 de Romanos 8, é quando nos afirma assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos deste tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Em outras palavras, Paulo está dizendo à igreja em Roma que há uma realidade difícil, tempos difíceis, sofrimento do tempo em que eles estavam vivendo, qualquer semelhança não é mera coincidência, mas ele traz uma palavra de alento ao coração daquela igreja. Há uma realidade de sofrimento, há muita luta, há muita dificuldade, não ignoro isso, mas eu quero deixar uma certeza. Eu tenho certeza que isso vai passar. Eu tenho certeza de que esse tempo dificultoso não se compara com a glória a ser revelada, com o que Deus tem a revelar para mim
e para você, quer aqui nesta vida ou na eternidade. Eu passo a entender, amado irmão e irmã, que tudo tem um tempo final e há um tempo para começar todas as coisas. Sofrimento tem um tempo determinado para ele, vai passar, as lutas vão passar. Esse tempo tão difícil que nós estamos ainda vivendo agora, com mais algumas restrições e tanto medo, tanto pânico, mas também, infelizmente, tanta irresponsabilidade de pessoas que insistem em desafiar algumas orientações, se aglomeram e juntam, tantos jovens por aí se juntando em lugares aí, sem máscara, sem observar o isolamento, estão levando problemas para os mais velhos em casa. Mas a palavra boa desta manhã é que, muito embora enfrentemos tempos tão difíceis, diz a palavra, não se compara com o peso da bênção, da glória que há de ser revelada para aqueles que esperam em Deus. Ele fala, pois toda a criação está sujeita à vaidade, né? Porque toda a criação geme e suporta angústias até agora, ou seja, a angústia, o sofrimento, infelizmente as lutas, elas fazem parte da vida, elas estão presentes no dia a dia das pessoas. Mas a boa notícia também, amado irmão e irmã, é que há uma esperança, não em uma coisa visível, mas uma coisa invisível, sobrenatural. Deus tem falado no nosso coração sobre ter coragem para vislumbrar, para enxergar, para receber, para perceber o sobrenatural de Deus. Porque na esperança fomos salvos. Que esperança é esta? É a esperança de saber que Deus está conosco. É a esperança que Paulo vai dizer à igreja em Roma, no verso 26, porque o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque eu e você podemos ter esperança, podemos acreditar em dias melhores, podemos levantar com fé, com confiança, porque nós temos da parte de Deus o Espírito Santo que nos assiste na fraqueza e nas horas difíceis. Porque Ele conhece quem nós somos. Segundo a palavra, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós, Ele geme pelas nossas dores, Ele geme por nós com gemidos inexprimíveis, Ele intercede por nós de maneira inexprimível, sentindo as nossas dores e o nosso sofrimento. Aquele que sonda o nosso coração, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus intercede por nós. E Paulo termina como que dizendo nesta carta pastoral, nesse aconselhamento, ele faz aquela grande declaração, né? A grande declaração da graça do Pai em tempos difíceis, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam na vida daqueles que amam a Deus. Então o segredo de uma vida abençoada, o segredo de uma vida repleto da promessa de Deus, o segredo para vencermos a angústia deste tempo, para vencer as incertezas deste tempo tão desafiador, tão angustiante, é amar a Deus, buscar em Deus, esperar em Deus, aguardar em Deus, porque nele e através dele todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Então, amado irmão e irmã, nesta manhã, que a graça de Deus possa te alcançar. Não sei qual tem sido o seu gemido, não sei qual a sua luta, não sei qual a sua angústia nesta manhã, mas a boa notícia, há um Espírito Santo de Deus intercedendo por mim e por você com gemidos inexprimíveis, a fim de que todas as coisas possam cooperar para o teu bem, para o meu bem, para o nosso bem. Amém? Que Deus te abençoe, um dia tremendamente feliz e abençoado. Vamos orar neste momento. Meu Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque nesta manhã nós aprendemos que não estamos sozinhos, que o Teu próprio Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis,
a fim de que de fato todas as coisas possam cooperar para o nosso bem. Meu Pai, tira toda angústia, todo sofrimento dos corações que me ouvem nesta manhã e renove a alegria, renove a paz, renove a esperança, a fim de ter um dia tremendamente abençoado. Eu oro assim, meu Pai, com gratidão, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Um dia tremendamente abençoado, em o nome de Jesus.